aí, ó. Mas, será que eu fiz a barba direito? Aí eu aproveitei esses. Boa noite, irmãos e amigos que estão conosco em mais uma live de terça-feira. Hoje nós trataremos sobre um tema um tanto controverso, polêmico, é sobre batalha espiritual. E se você que chegou até aqui, é porque você tem interesse nesse tema. E se você tem interesse nesse tema, eu te convido a se inscrever, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, aqui embaixo. Inscreva-se no canal, compartilhe a nossa página, compartilhe o nosso canal no YouTube, para que tanto você como as outras pessoas tenham acesso aos conteúdos já disponibilizados e aqueles conteúdos que nós ainda disponibilizaremos. A ideia aqui é que você a cada dia possa aprender mais. E a PIB quer te ajudar nesse sentido. Então eu quero dar boas-vindas a cada um que está no nosso canal da PIB Gravataí. Quero aproveitar para cumprimentar o nosso entrevistado nessa noite. Ele que é uma pessoa muito querida, um estudioso sobre esse tema. Eu vou chamá-lo carinhosamente de Paulinho, mas o nome dele é Paulo Godoy. E ele é o verdadeiro guerreiro, já falando de batalha espiritual, ele e a sua esposa, a Rosane, que eles dedicam tempo, estudam, se preparam, ajudam famílias quando se trata de batalha espiritual. Boa noite, Paulinho. Novamente, boa noite, né? Isso, agora para o pessoal que está nos assistindo, né? Isso. Boa noite para eles, nós já tínhamos nos cumprimentado aqui. Né? É verdade. Bem, e Paulinho é o melhor mesmo. E viu, ele já prefere Paulinho. Hoje vocês, eu acho que todo mundo deve estar notando, não é o pastor Micael aqui. Eu sou um pouquinho mais branquinho, e que ele pediu que eu participasse dessa noite na live, né? Porque ele teve outros compromissos. E eu quero começar, Paulinho, sobre a batalha espiritual. Eu já falei que ele é um tema controverso, né? Ele gera polêmica. E algumas linhas, principalmente o pessoal tradicional, acaba resistindo um pouco mais, mas quem já viveu, quem já passou por um momento difícil e precisou lutar, sabe que existe uma batalha espiritual, que existe uma luta e que a gente não enxerga essa luta. É algo sobrenatural mesmo. E para isso a gente precisa aprender como lidar com isso. Eu gostaria que você começasse a falar um pouco sobre o crente e a batalha. E diante disso eu queria só assim pensar em algumas características para depois, se você quiser completar, ampliar ou discordar delas, né? Algumas características que eu vejo que são necessárias para uma pessoa, para essa batalha, né? Que eu escrevi algumas aqui como que a gente precisa exercitar, né? A nossa perseverança, discernimento, disciplina, fé, amor e compaixão. Por favor, Paulinho, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, fé, sem dúvida, né? Nós temos assim, eu gostaria de falar mais ou menos o que eu te coloquei, né? Que a verdade mesmo, no meu entendimento, a batalha espiritual ela acontece quando nós nascemos. Quando nós nascemos, o que acontece? Nós já entramos em uma batalha. Não podemos não ter lado, mas nós já entramos nessa batalha. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Então ele já está preparado. E ele não tem misericórdia de ninguém. Seja criança, seja adulto, seja jovem, ele não tem. Né? E a batalha, por que com criança? Primeira coisa que nós observamos na criança é a desobediência.
Você diz para ela não faz, ela faz, né? O salmista diz, o princípio da sabedoria é a obediência, né? Então, enquanto ela não aprendeu, ela está desaprendendo, né? Então, já começou ali a nossa batalha, né? Cabe aos pais, claro, que ensinar a obediência desde cedo para as crianças, né? Mas o nosso eu, ele já vem com essa qualidade. Então, nós já entramos em batalha. O que eu creio? Que você entrou na batalha, mas você não definiu o lado ainda. O inimigo até está meio calmo contigo, mas quando tu define o lado, aí ele vem com tudo. Ele não quer te perder, ele quer resistir, ele quer te ganhar de qualquer forma. Esse lado que você está falando é o lado de Cristo, a gente se posicionar diante de Cristo. Sim, o lado de Cristo, né? E a batalha é igual porque quando você não se posicionou, você é contrário a Deus. Então, eu me lembro quando jovem, tinha uma igreja evangélica bem perto de casa. Eu via aquele pessoal passar com Bíblia na mão, né? E sabe, eu pensava assim comigo, eu nunca vou ser desses caras da Bíblia, hein? Sabe? Então, inconscientemente, eu tinha vergonha do que eles faziam, eu já estava na posição contrária a Deus. Então, para você ver como às vezes você mesmo não entendendo, mas você já tomou uma posição. Até o momento em que você aceita Jesus, então você muda de lado e aí a batalha é mais ferrenha ainda. Sabe, não há cristão que não sofra batalha. Cada um de nós tem o seu tipo de batalha. E por isso eu vejo assim que quando a gente está lidando com pessoas que estão passando por batalha, que a gente pode ajudar, o mais importante é a gente, em um certo momento, vai ser uma bengala, um ajuda, um apoio para aquela pessoa. Mas o mais importante é ensinar ela a vencer as suas lutas. Nós deixarmos no momento de deixar de ser a bengala dela e ela aprender a dar os seus passos. Não criar dependência, é isso, da gente, ou seja, das pessoas que estão ali querendo ajudar, para que ela aprenda a lutar sozinha. Sim. Tá. Tem é importante mesmo. Tem muitas pessoas que criam esse vínculo e acho que, sabe, não conseguem daí vencer as suas lutas. Você poderia, assim, citar alguns exemplos do que a gente poderia chamar de batalha, ou os mais conhecidos, ou aquilo que você já viveu em algum momento, que você possa falar assim, ó, esses são alguns exemplos de batalha, né, que nós vamos enfrentar na nossa caminhada. Então, nós tivemos 7 anos em Venançoares. Venançoares, acho que foi em 2009, um ano ou 2 anos antes de nós chegarmos lá. Nós chegamos em 2010, dezembro de 2010, 2011. Ela bateu recorde na América do Sul de suicídio. Houve uma situação lá em que os agricultores tiveram uma queda na safra muito grande. E como eles estavam muito endividados, as cooperativas elas forneciam o dinheiro antes, né, antecipado, mas com a queda, o que acontece? As cooperativas pegavam o dinheiro, as fumageiras, como eles chamavam, né, pegavam o dinheiro. Os agricultores ficavam muito preocupados com a dívida, né? E achavam que o recurso deles era tirar a vida, né? Só que se implantou na cidade um espírito assim de morte, que as pessoas por qualquer coisa estavam se suicidando, tirando a vida. Os índices eram tão altos que eles eram equiparados à batalha, aliás, aos índices de suicídio do Japão e da Rússia, que é o quê? É um índice que alcançava 13 pessoas a cada 100 mil habitantes. Era um índice muito grande. E
E quando a gente chegou na cidade, que a gente se identificou como pastor evangélico, eu fui numa ferragem, que eu estava comprando algumas coisas para a igreja, né, para dar manutenção nela. E comecei um diálogo, a conversar com o rapaz ali, tive uma boa amizade esse tempo que nós estávamos lá, né? Mas todo dia de manhã que eu chegava lá para comprar alguma coisa, ele, saiu na rádio. 1 se suicidou hoje, 2 se suicidaram hoje, sabe? Ele parece que ele via eu assim, pastor, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer, sabe? A gente estava tentando, sabe? Mas o que me chama a atenção, uma das primeiras lutas espirituais que nós tivemos foi com uma jovem. Ela tinha tentado já o suicídio por 2 vezes, né? E a gente teve a oportunidade de conversar com ela, e depois de um culto, a presença da mãe dela, da prima dela, da Rosane e minha, assim, numa sala, e mais a moça. Daí, conversa vai, conversa vem, porque não adianta, às vezes não vem a resposta na hora como tu quer, né? Então tu começa a garimpar. E a menina estava assim porque ela não tinha podido se despedir do seu pai antes dele morrer. Aquilo, para ela, foi demais, ela era muito apegada ao pai, né? Então nós pudemos ali ministrar a cura interior. Que a gente vê que o inimigo, ele age de formas diferentes em cada lugar. É verdade. Por exemplo, na América do Norte e na Europa, ele trabalha na mente da pessoa, com inteligência, ele se prepara para aquilo. No Brasil e na América Latina, ele trabalha na área dos sentimentos. Por que que muitas das denominações hoje, elas trabalham muito o eu, a pessoa, o eu, porque sabe que ali está localizado o grande problema do ser humano, seus sentimentos, brasileiro, latino-americano aqui, né? Então, é a forma do inimigo hoje. Então, a gente trabalha muito aqui, na cura interior. A batalha se dá mesmo em cura interior. Buscando se conhecer, se compreender, entender o que viveu, perdoar. Uhum. A grande situação da falta do perdão é muito sério, né? É muito sério, é muito, muito difícil entender, assim, as pessoas às vezes entender o poder do perdão. Como é libertador, né? Sim. É muito libertador. Essa moça, né, ela teve a oportunidade, né, de orar ali com nós, e depois ela casou, teve filhos. Foi libertador aquilo. Foi muito libertador. Você diria que, como lá em Efésios 6, de 11 a 13, vai falar sobre vistam toda a armadura de Deus. Uhum. A gente poderia considerar como um tipo de armadura também, quando a gente vai se preparar, quando a gente vai buscar compreender um pouco de quem nós somos, o que nós vivemos, ou não? Seria um tipo de armadura para a gente enfrentar isso? Se a gente está numa batalha, sim, a vestimenta, todo soldado que vai para a batalha tem uma vestimenta, né? Uhum. A nossa vestimenta como cristão é a armadura de Deus. É a que está em Efésios, né? Sim, capacete, couraça, tudo mais. Isso. Agora, falando um pouco sobre a armadura, o diabo é uma pessoa, é alguém nesse mundo que ele está vivendo há muito mais tempo do que nós todos juntos. Uhum. Ele vive desde a criação até antes da criação, né? Estava lá, né? No momento da criação ele foi também, né? Então, ele tem estratégias para cada um de nós. Sim. Ele é astuto, ele é inteligente, ele não é um ser totalmente ignorante. Conhece o nosso passado, né? Conhece. Ele tem nos acompanhado. Conhece nossas famílias. É verdade. Né? E ele monta as estratégias conforme cada um de nós. E ele procura justamente
problemas na nossa armadura para ele nos atingir. A falta de fé, ele trabalha a nossa fé. É verdade. A falta disso, a falta daquilo. Por exemplo, ele é tão astuto que ele observa até o nosso olhar. Está passando ali uma mulher bonita, ele percebe que o nosso olhar vai e volta, Isso, vai e já volta. vai usar isso contra nós. Ele já sabe aonde atingir, É aonde essa armadura está fraca. Que é um verdadeiro líder do mal, né? Sim. É um verdadeiro líder do mal. E a palavra de Deus diz que o inimigo ele está ao nosso derredor. É, isso aí. Então, como ele não pode estar em todos os lugares, ele tem um agente dele ao nosso derredor, De nos olho em cuidando e nos observando, e ele é o agente secreto do diabo, né? Tá É ali. verdade. É o 000, né? Não, 000 não pode, né? É o da corrida maluca aquele, né? Tem que ter um zero alguma coisa, né? Mas tem sempre alguém nos vigiando do mal. É verdade. Está sempre ao nosso redor. Então, a gente tem que procurar estar com a armadura, né? Em dia. Em dia. Eu servi quartel, né? Eu sei que muita gente hoje não serve, mas na hora tu chegar lá, vai te apresentar lá, tu tem que estar com a tua vestimenta em dia, sabe? Tu passa pela revisão ali, ó, se não tá, se tem que cortar cabelo, ó, vai pro barbeiro. Se o teu cinto não tá bem brilhoso, ó, se a tua bota não tá, se a fatiota não tá bem, tudo. Assim nós temos que nos apresentar, assim nós temos que estar. Não que nós vamos estar bem. Precisamos estar preparados, né? É, mas a armadura que nós vestimos tem que estar. Que antes de eu fazer uma outra pergunta, eu gostaria de dar boa noite aqui, que estão nos acompanhando, o Isaac, a Luciane, Antônia Camargo, a Tonha, o Paulo Martini, Andréia Christians, Luísa Beatriz, Nelson Lima, Priscila, Sandra Arlete. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. E fiquem à vontade para fazer perguntas. Continuando, Paulinho. Então, claro que a gente usa essa expressão de armadura que a gente vai colocar, que a gente sabe que ela não é física, né? Não é uma armadura física. E até diz lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, vai falar: as armas com as quais lutamos não são humanas, são poderosas em Deus. Que armas são essas, Paulinho? Armadura, armas. Armas. Então, nós temos armas de ataque e de defesa. É verdade. Né? Então, a nossa fé, a nossa couraça da justiça. E tem uma expressão que eu gosto de salientar sobre justiça. Porque muitas vezes a gente vê justiça dos outros contra a gente. Mas às vezes a gente tem dificuldade de ver a justiça se manifestar contrária à nossa vontade. Uhum. Às vezes a gente quer. Então, o ser humano, nós, temos essa tendência de só ver justiça que é praticada a nosso favor, Sim. contra nós. Né? E isso aí é olhado por Deus. Né? Então, nós devemos procurar nos mantermos, né, em justiça, tanto a favor como contra. Eu errei, ser justo com a pessoa. Observar o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho. Deve falar para as pessoas do Evangelho, do amor de Deus para as pessoas. Outra forma, né, que a gente tanto está se defendendo, Sim. como está atacando o inimigo. É. Não é atacando? Você está falando a palavra de Deus, olha, o diabo está lá ao contrário. Né? Então, a espada do Espírito, ter a presença do Espírito Santo com você. Não é muito comum o que eu vou dizer aqui agora sobre o Espírito, porque até hoje à tarde, já quando eu levantei, eu pedi para Deus, né, para
nos dar a palavra certa, nos orientar aqui, né? E a partir da vinda de Jesus a esse mundo, ele disse, depois que ele foi, que ele deixaria o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Sim. E ele fala com a gente. O Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente. Seja através da palavra, seja através De um sonho, né? de um sonho, de alguma Sim. visão, alguma coisa, ele fala com a gente. É verdade. Você pede, ele fala. Então, nós temos reprimido um pouco disso e nos mantido no Antigo Testamento. Eu vou lá no Marcos, porque o Marcos vai orar por mim e Deus vai falar com ele. Sendo que eu tenho livre acesso ao Senhor, né? Verdade. A mesma coisa. Jesus rompeu aquela cortina. Hoje nós temos livre acesso. Nós falamos com Deus e Ele fala com a gente. O Espírito Santo de Deus fala com a gente. Então, entender às vezes é que é um pouquinho difícil. É verdade. Porque às vezes a gente quer, não, Senhor, mas eu queria aquela menina para mim, agora, sabe? Então, nós temos um pouco de dificuldade em entender a vontade de Deus e a nossa vontade. Aí entra a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus, né? Quando nós ultrapassamos. Mas nós conseguirmos ouvir e reconhecer o Espírito Santo de Deus falando conosco, olha, é uma arma assim, ó, enorme. Então eu pedi aquilo para Deus de manhã e ontem eu iniciei lá o corte da grama lá em casa. Aí tinha uma madeira que eu tinha botado lá no canto para botar na lareira, lá para esquentar a casa, né? E a madeira criou capim em volta. Aí eu peguei uma maquinazinha lá e fui cortando, quebrei a serra. Resumo da história. Não consegui concluir ontem o meu corte da grama. Aí hoje, estava fazendo algumas coisas de manhã, não fui mexer na grama, agora de tarde fui à tarde. E aí eu estou ali e Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer assim, ó, às vezes a cura interior, ela é lenta. Ela não se dá quando a gente quer assim, né? Não é assim. Não é assim. Não é mesmo. Às vezes tu vai ter obstáculos que tu vai ter que te remover aquele obstáculo primeiro, tu vai levar tempo, vai acontecer alguma coisa ou outra. Mas daí eu consegui retirar toda aquela lenha, terminei o corte da grama, está lá o pátio limpinho, sabe? Então Deus começou a falar comigo ali sobre a cura interior, que muitas vezes o processo é assim, não é num piscar de olhos, né? Não é. Não é eu chegar lá, tô bom, vou ficar bom agora. Não é bem assim. Sabe que quanto mais a gente vai buscando conhecer a palavra de Deus, mais a palavra vai nos instruindo, né? Sim. Conhecendo os exemplos bíblicos que a palavra traz e que nos ajuda a não aceitar certas coisas que o mundo nos oferece, né? Porque o que nós vamos encontrar, de modo geral, na sociedade, nem sempre é bom, né? Então, a leitura, a busca do conhecimento vai nos ajudar a nos aproximar de Deus e nos afastar disso que você falou, da gente entender um pouco mais o que Deus deseja para nós. Nos conhecendo também, mas conhecendo a Deus, né? E a dificuldade que eu vejo assim é porque a gente acaba ouvindo todo mundo, né? Então, por exemplo, você pega, tem livros, tem lives, tem vídeos, tem filmes, tem tudo falando sobre vários assuntos bíblicos, mas muitos fora do contexto. E aí a gente acaba aceitando certas heresias como verdade e nos afastamos do que Deus está querendo. E aí a gente luta errado, porque a gente acha que está lutando, quando na verdade a gente está cedendo ao que Satanás está armando para nós, né? Por não estarmos atentos. Não que nós não devemos ouvir, ler, nada disso, não é isso. Mas a gente deve, da mesma forma que eu leio, eu vejo, eu também estar com a minha Bíblia aberta, aprendendo sobre o que o Senhor quer nos ensinar. Eu não sei,
sei que você também vê dessa forma, porque senão a gente não vê o que Satanás, ele se faz de anjo de luz, é o que a palavra diz lá em Coríntios, né? E é verdade, né? Ele nos engana, ele arma ciladas, e é um descuido nosso, não é assim? É um descuido, a gente cai. Sim. Eu vejo que um dos grandes problemas que nós temos hoje na atualidade é o excesso de informação. É verdade. É conseguir filtrar tudo. Filtrar, e como a palavra diz, né? Reter o que é bom e jogar fora o que é ruim. É isso aí. Né? Mas às vezes uma distorçãozinha muda tudo. Estraga. Certa feita nós estávamos na casa de uma pessoa, e um desses quadros evangélicos, né? Estava lá escrito do Salmo 91, uma parte lá, em que dizia, faz tanto tempo que mas torceu uma palavrinha ali, e em vez de, dizia destruirá, alguma coisa assim sobre o lar, e aquela família estava numa sabe? E aquele quadrinho, que foi uma imagem comprada como uma evangélica, sabe? Então, o inimigo, ele às vezes distorce uma coisinha, que nem ele fez com Eva lá no Jardim do Éden, né? Certamente, né? Conhecerás a sabedoria, vai ter a sabedoria de Deus e tudo mais. Distorcer um pouquinho, e a gente entra nisso. Por isso a importância da gente entender o contexto do que aquela palavra Hoje, aquela passagem está dizendo, né? Hoje de manhã eu estava lendo em Atos, né, sobre os berenenses, né, que foram mais astutos, né, foram à busca, à procura de entendimento, né, de ler. Eles estavam presentes, mas também iam lá pesquisar, né? É verdade. E então a gente tem que usar esse mesmo exemplo para nossas vidas também, né? É verdade. Buscar sempre, procurar entender, né? Vamos dar boa noite também para Bruno, para Fernanda, Priscila e Rosane. Olha, sua esposa está assistindo. Ela disse que ia assistir. Ela cobrar. Se não fizesse chamada, ela não tivesse aí, eu já... Depois você pergunta para ela como é que foi, né? Aí ela ia dizer assim, não, eu vou ver o replay. Uma outra coisa que acontece muito quando a gente fala de batalha, assim, e é o que me entristece, assim, de ver, sabe? Porque eu acredito nessa luta, ela é real, ainda que nós não estejamos vendo efetivamente, a gente sente, né? Eu já vivi isso na minha casa, já vivi isso durante um período de perseguição, logo quando eu me converti, depois em outros momentos. E as pessoas querem como dar ordens a Deus, né? Como se Deus fosse se submeter a elas nessas ordens, e acabam usando palavras de ordens ao Senhor, né? E tiram os textos de contexto para justificar suas atitudes. Eu sei que isso não é a maioria, tá? Eu sei disso, mas existem pessoas que fazem isso. E o pior é que isso acaba chegando em toda parte da igreja. Porque a gente não vai colocar um filtro para as pessoas não verem. As pessoas têm que ver. As pessoas têm que saber discernir, que nem você disse, né? Reter o que é bom. Mas para eu reter o que é bom, eu preciso saber o que é bom. E o que a palavra me diz que é verdade, e o que é certo. Senão eu nunca vou reter o que é bom. Eu acabo que nem uma esponja absorvendo, né? É uma situação que tu, querendo ou não querendo, eticamente, tu acaba fugindo, né? E dizendo coisas, às vezes, que não quer atingir outras, né? Sim. Mas depois que entrou a linha da prosperidade, é verdade. esse comando a Deus se tornou muito comum, né? As pessoas até vinculado ao dízimo, elas dizem, eu pago o dízimo, eu tenho direito. Sabe? Nós não temos direito nenhum. A nada, né? Nós somos servo, né? O exemplo, né, de Jesus lá, o Senhor vem, chega, o servo trabalhou o dia todo, chega em casa,
vem me servir, não vai te servir primeiro, primeiro a mim, né? Então nós somos mais ou menos esse servo, esse mordomo de Deus, sabe? E se Deus nos dá, graças a Deus, Sim. né? Nós não temos assim, nós não criamos nada, quem criou tudo foi Ele, e nós somos criados por Ele. Sim. Deixamos de ser criaturas para ser filhos, né? Porque nós aceitamos e participamos então da família de Deus. Mas senão nós continuaríamos sendo criaturas de Deus, né? João 1,12 diz, né? Que nós aceitamos, então nos tornamos filhos, né? Eu tenho um pouco assim de para não fugir eticamente, né? Não citar, estou me policiando aqui para não citar, sabe, denominações, mas esse negócio de dar ordem para Deus é bem sério, não né? cabe. Agora, na linha da batalha espiritual, tudo é feito em nome de Jesus. É verdade. Se um espírito maligno é expulso, não é por causa de Paulo, Pedro, seja quem for. É por causa de Jesus. Nós não temos essa autoridade de dizer... nome expulsar alguém. Não dá, né? O diabo, lá aqueles homens chegaram a bater no cara lá que disse em nome de Paulo lá, né? Então, se a gente não tiver firmado na rocha, o inimigo sabe. Você sabe que em meio à batalha espiritual, assim, a gente também vê situações que as pessoas confundem, né? O que pode ser algo de saúde física, mental, né? Que afeta realmente a nossa forma de raciocínio, a nossa forma de lidar com o mundo, e o que é espiritual, né? Que eu entendo que é uma coisa bem difícil até de compreender quando pode ser só físico e quando é físico e espiritual ou quando é só espiritual. Como lidar com isso? Perguntas? Como fazer? Vai ter que ser feita uma investigação para identificar isso, né? Aí entra numa das qualidades que tu colocou lá, o discernimento. O discernimento, é verdade. A palavra de Deus, ela diz para nós buscar o discernimento, sabe? Mas o discernimento, ele vem através do que o Espírito Santo muitas vezes nos revela. É verdade. Nós estávamos na casa de uma pessoa há pouco tempo e quando nós terminamos a oração, né, eu senti assim Deus falar, ó, ela precisa perdoar alguém, sabe? E eu terminamos a oração, nós já estávamos nos despedindo, eu disse, olha, eu não sei, assim, precisa perdoar alguém, mas não precisa revelar para nós. Ela olhou para nós assim com um ar assim de alívio, ou graças a Deus que alguém viu isso em mim, sabe? Não foi nós que vimos, Deus, né, revelou. Sim, claro, revelou isso. Isso. E aí ela revelou que toda a situação, ela culpava ela mesma, ela tinha que se perdoar a si mesma. Olha só. Então, é bem interessante isso. Porque tem pessoas que não perdoam a Deus, tem pessoas que não perdoam o pai, a mãe, o vizinho, ou sei lá quem. Mas também tem pessoa que não consegue se perdoar. Então, isso é uma questão, assim, bem conflitante. É verdade. Né? A pessoa, às vezes, recebe o perdão, mas não consegue, dentro de si, se perdoar. Fica aquele peso, aquela amargura. E isso causa doença, causa vários problemas, né? Sobre doença, certa vez um ministro falou, né, aqui nesse púlpito aqui dessa igreja, né, sobre médicos, que a cura ela pode se dar milagrosamente ou pode se dar por médicos, porque Deus permitiu ao homem aprender a medicina. Sim. Então, sendo por milagre ou sendo pela aprendizagem dele, é por Deus, na verdade. A gente precisa reconhecer isso, né? Reconhecer. Entender. É verdade. Vamos dar boa noite também para Elizabeth Almeida, Vanessa Moraes, Ana Fraga, Daiana Maciel Peçanha, Cristina Camargo, minha esposa, para Alexander Azevedo,
que é Alexandro Klein. Boa noite, amigos e irmãos da PIB Gravataí. Lutamos diariamente contra um inimigo invisível e nossa armadura é nossa fé em Deus, isso mesmo. Também queremos dar boa noite a Carmen. Paulinho, estudando um pouco antes, esses dias para vir para cá, né, para a gente poder conversar, falando sobre vitória espiritual, né, como ser vitorioso espiritualmente, um dos versículos que eu vi foi Tiago 4:7, né, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É difícil se submeter a Deus, né? Negar a nós mesmos. Eu estava pensando sobre esse versículo, depois que tu passou ele para mim, né? Existem 3 verbos nessa passagem. Sim. Quer enumerar eles para nós? Submetam, resistam e fugirá. E fugirá. Então é fácil, né? Resistir é a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é resistir ao mal, né? Tu entra... eu tenho um exemplo que talvez você, né, vai conseguir entender. Resistir. Às vezes tu tá na praia e vem aquela onda, né? Sim. Te cobre tudo, refresca tudo, né? Mas às vezes vem o repuxo, né? Sim. Então, isso é difícil. Aí é que tu tem que ficar firme, né? É verdade. Então essa resistência ao diabo, isso é difícil. Porque ele vem com toda a força dele, né? Para te levar, né? Resistir, né? Daí, fazer a vontade de Deus. A gente conhece a palavra, mas a gente conhece também que, às vezes, o deixar de fazer a vontade de Deus já é um pecado. Né? Como é que é? Deixar de fazer o bem já é o pecado. Então, deixar de fazer a vontade de Deus. E quantas vezes nós entramos nessa aí? Deixamos de fazer o bem. É verdade. Às vezes eu vejo a pessoa lá na sinaleira, né? E pedindo dinheiro, né? E pedindo outras coisas também, né? E às vezes eu fico pensando, puxa vida, se eu dou o dinheiro, a pessoa fica na sinaleira. Se eu não dou o dinheiro... É uma dúvida cruel. Aí eu fico, fiz o bem ou não fiz? Eu tenho que... né? Eu tinha um tempo que eu trabalhei na Ceasa. Então, eu trabalhava na área das frutas. E eu carregava fruta no banco de trás. O cara me parava na sinaleira e eu dava, não tem dinheiro, toma uma fruta. Boa. Né? Era bem... Boa estratégia. Era bem legal aquilo, sabe? E ele fugir. A palavra diz que ele está ao nosso derredor. Ele vai continuar no nosso derredor. Ele vai permanecer ali. Ele vai fugir vai até um cercar, tanto. Né? Ele vai ficar na observação. Né? Ele só não vai atacar daí assim, né? Você poderia contar assim um exemplo que você e a Rosane viveram de uma batalha assim que vocês estavam ajudando alguém, do tipo a dificuldade, o tempo às vezes, porque eu sei que a batalha ela não ocorre, não é uma luta de uma noite ou de um dia, né? Às vezes são vários encontros para tentar ajudar, para investigar, para poder ajudar a pessoa a compreender, para poder, às vezes até para a pessoa abrir o coração dela e começar a expressar o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, para que vocês possam realmente ajudá-lo, né? Tu consegue lembrar assim um exemplo que foi muito impactante para ti? Olha, eu citei o exemplo dessa menina lá em Venâncio, né? O que mais me marcou e entristeceu um pouco o meu coração foi que essa moça, ela foi, né, na igreja, teve momentos em que a gente estava apoiando ela, que a prima dela, que morava próximo, né, disse, olha, ela está pensando, está assim, está assado. A gente deixava o almoço ali, né, e chegava, ia lá, orava com ela, né, porque ali o momento da libertação foi rápido, né, mas a continuidade não é assim. Não. Tu tem que, né, continuar. E a gente continuou, depois o nenê dela nasceu, nós fomos no hospital com ela, oramos pela criança e tudo mais. Passado um certo tempo,
ela passava na frente da nossa casa, assim, sabe? E nem dava um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nada, sabe? Ela passava ali. E a gente ficou sabendo que aí ela foi servir no espiritismo daí, sabe? E isso te entristece, sabe? Isso dá uma dor no teu coração, sabe? Mas foi uma luta que a gente teve com essa pessoa, junto com ela, sabe? Orou, aceitou Jesus, mas não deu continuidade, né? Assim como ela, várias outras pessoas, né, a gente pôde apoiar, mas a maioria delas foram pessoas que a gente se tornou bengala para elas. E aí entra o problema. Sim. É que Dependência, né? a gente tem que ter um limite para a gente se precaver, se manter, sabe? Assim, se proteger, né? E para a pessoa aprender. Então, às vezes, tu vai ser um pouco... A pessoa vai dizer, foi maldoso, depois... Ela sempre tem uma desculpa, né? Mas não é que quando a gente deu a oportunidade para ela caminhar por si, ela achou melhor culpar nós, ou culpar aquela pessoa que estava ajudando, porque às vezes nós tivemos uma equipe boa aqui na igreja ano passado, né? E muitos de nós fomos pegos assim. Tanto é que às vezes a pessoa vinha, porque o fulano assim, ele deu a oportunidade para ti, no momento tu, né? Que a nossa vida com Cristo, ela é nossa vida, né? Sim. A gente precisa ter o tempo de oração, o tempo de leitura da Bíblia, o tempo de compartilhar com as pessoas que nós amamos, né? A comunhão. E muitas vezes a gente se isola. É claro, agora falando de pandemia, a gente acaba estando um pouco mais isolado, mas também a oportunidade de estar buscando conhecer mais a Deus e conseguir fugir do que o diabo tem nos apresentado como alternativa, que provavelmente deve ter sido isso que aconteceu, e para ela não estar firme, né, com raízes fortes, para resistir ao mal, ela acabou cedendo, né? A salvação ela é individual, né? Sim, sem dúvida. E tem aquelas pessoas que estão procurando, não a salvação, elas estão que nem a multidão que estava ao redor de Jesus. Elas queriam a cura. Mas a salvação, né? A gente vê os 10 leprosos, né? 9 foram embora, só um voltou. Só um. E o que voltou foi recompensado, né? Recebendo a salvação. Sim, porque permaneceu, né? Então, é verdade. A maioria é assim. Deus ainda, isso dá para fazer até uma percentagem, né? 10%, 90%, né? É verdade. Então, tem muitas, eu dou graças a Deus, quando cheguei aqui novamente na igreja, né? Que a gente vê, você também é uma pessoa que a gente veio a conhecer agora, nessa, mas muitas pessoas, né? A gente desconheceu aqui dentro, sabe? Mas a gente ficou tão contente, sabe o quê? Muitas pessoas do passado que estavam conosco assim, se tornaram líderes, sabe? Que legal. Porque aprenderam, né, que a gente não é bengala, a gente só dá um apoio ali no momento e depois ela tem que levantar voo, né? Sim, a nossa fé não pode estar firmada em homens, né? Sim. Mas no Senhor. É isso aí. Por isso que a libertação ela é toda em nome de Jesus. Tudo. Não pode uma oração que tu vai fazer. Não... Que é um engano a gente achar que nós temos poder, né? Que o poder está em nossas mãos. O poder vem dele, né? Sim. Eu gosto de dizer que a gente é ferramenta na mão de Jesus. Sim, sem dúvida. Então, ele nos usa, né? É isso aí. Então, a gente é só ferramenta, né? E até fico muito... Quando a pessoa... porque vai lá que o Paulinho, vai lá que o Paulinho... eu fico assim... Que né? carga, hein? Eu me sinto... mesmo assim, não. Eu não me sinto orgulhoso, eu me sinto até bem para baixo, para não conseguir passar Jesus para a pessoa. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Às vezes as pessoas chegam na igreja ou procuram alguém e falam assim, eu queria que o pastor orasse por mim, né? Ou um líder orasse por mim. Na verdade, qualquer um que se intitula filho de Deus, que entregou sua vida a Cristo, é na autoridade de Cristo que ele vai orar, né? Sim. Então, o poder não é dele, então ele deve orar.
Ele não precisa repassar isso para que o outro faça. Se ele estiver buscando, ele estiver caminhando com Cristo, o que tiver que acontecer, Deus vai ajudá-lo a lutar, né? E a repreender o mal, né? Expulsar o demônio que tiver que expulsar, na autoridade de Cristo, porque não é dele, é de Cristo, né? Nós somos ferramentas, que nem você usou, ou como o pastor Micael gosta de usar, somos luvas nas mãos do médico, que é Jesus. Sim. E às vezes tem que usar o bisturi também. É verdade. Tem que cortar. Sim, como igreja nós temos vários, né? Que são parte do corpo, né? Tem várias funções. Bom, nós também queremos dar boa noite a Pedro Júnior, Márcio Fraga, Vanessa Moraes. Muito boa essa colocação. Muitos querem a cura e poucos querem salvação, que você usou agora há pouco. Sabrina, todos querem a bênção, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Realmente, a caminhada, o evangelho ele é simples, né? Mas a caminhada não é tão fácil assim. Não. Não, né? Não é. Não é, não. É bem... Tive uma vez um pastor, ele disse, a salvação é de graça, mas a santificação a gente tem que pagar um preço. Tem que pagar, é verdade. Então, é por isso, pela santificação. Se você quer manter, que nem dizer, manter o diabo longe, distante, é a santificação. É a santificação. Que vai manter ele à distância. É. Senão, não vai ter outra forma. Não vai, né? Quer dizer, a forma é Jesus. Claro. A forma claro, é Jesus, né? Mas a santificação, se manter firme, né? Que é o dia a dia, né? É o dia a dia. E não é fácil. Não é fácil. Não. Todos tem os que abrir dias mão a de gente muita tem coisa, que, né? Todos os dias a gente tem que se converter de novo. É Todo dia tem que chegar Isso é lá. uma conversão diária. Paulinho, nós já estamos chegando no fim. Chegando no fim. Passou rápido. São apenas 50 minutos, né? Tu tem mais alguma coisa que você gostaria? Eu sei que esse assunto, ele não dá para uma live só. Não. A gente não entrou em um monte de outras coisas que poderiam ser faladas aqui também, mas você poderia trazer uma palavra final, assim, para concluir esse momento? Hoje, como é que se diz? O momento, né, que a gente está vivendo, da Sim. pandemia, né? Então, não tem como tu falar algo sem estar colocando a pandemia também, né, em destaque. Esses dias eu estava lendo 1 Coríntios 15, eu acho que é 26 ou 24, onde Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. Então, o cristão, nós como cristãos, sabemos que Jesus foi lá, resgatou a morte, pegou a chave do inferno e ele tem o poder, né? Então nós temos que, nesse momento, temer, ter um medo da morte é normal. Porque quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, a morte não estava sobre eles. Era vida eterna lá. Eles vieram a conhecer a morte a partir do pecado, né? Então, tudo que a gente não conhece, que a gente desconhece, a gente tem um temor. Então, esse temor, nós temos naturalmente, faz parte do nosso eu. Mas o exagero dele, que está sendo feito através das mídias e outras coisas, é que o inimigo está se aproveitando. É disso que ele está aproveitando, é do pânico que ele está gerando, de como as pessoas, né, morrer. A gente pode morrer de um momento para o outro. É verdade. Pode deitar e não acordar. É. Você já orou de manhã e disse assim, obrigado, Senhor, porque eu estou acordado. Podia ter me levado. Mais um dia de vida, né? Mas, final do dia, mais um dia de vida. É verdade. Então se eu morrer, além de tudo, que nem Paulo diz, é lucro. É lucro. É lucro. Eu vou estar com ele, né? Esse mundo aqui é passageiro, né? O salmista diz 80, 90 anos, depois disso é dor, né? Uhum. Mas vai chegar um momento que cessou, acabou.
Já era, esse corpo aqui chegou no vencimento, venceu, né? Como todos têm Sim. prazo de validade, né? Mas o que está além disso é eterno. Ou seja, a separação eterna de Deus, ou seja, a segunda morte, e aí é morte mesmo eterna, ou a vida eterna abundante com Deus. Sim. Né? Então, querendo ou não querendo, se nós não formos resgatados, nós vamos passar pela morte, por uma vez pela morte, essa morte física, né? Mas o que vem depois é eterno. E se você está firmado em Deus, a pandemia não vai conseguir fazer você ficar, sabe, desesperado pela morte. Mas vai encarar como algo normal, não? Eu vou tomar meus cuidados e tudo mais, mas não vou ficar naquele, não faço isso, não faço aquilo, não faço. Se acontecer, eu sei para onde eu vou, né? Acontecer, nós já sabemos. Então, o nosso último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus venceu. Glória a Deus por venceu ela, e olha, isso há anos atrás, quando eu me converti, se falava muito sobre esse tema. Hoje ele não é bem visto. As pessoas acham que vão viver eternamente, né? E eternamente eu quero viver eternamente com Deus, né? Depois, mas nesse mundo, não aqui, não né? aqui, nesse corpo. Aqui não. Então, tu vai ter esse temor, mas ter a esperança que Paulo diz da vida eterna. Isso é a nossa maior vitória. É ter essa esperança. Que o inimigo vai tentar tirar isso da gente, né? É o que ele está tentando, é a nossa batalha, né? Aí entra a fé. Tem muitas pessoas que não conseguem ter fé, que vão morrer, que não acreditam. Não, morreu aqui, acabou. Sabe? E às vezes tem pessoas que aceitaram Jesus que ainda não têm essa certeza. É verdade. Da salvação. Não tem. E isso é perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Porque essas pessoas, sim, essas estão no desespero, porque, olha, o futuro, às vezes, no futuro eterno mesmo, elas têm dúvida. Aí é perigoso. É perigoso mesmo. Paulinho, eu quero te agradecer, Paulo Godoy, por esse momento. Eu sei, a Sabrina mencionou aqui que precisaríamos ter mais, né? E é verdade, mais sobre esse assunto. Que a Carmen disse: querido irmão Paulinho, que Jesus continue te usando, que tu seja sempre instrumento nas mãos de Jesus. A Lebim também estava conosco, o G22. E então nós queremos agradecer aqui a participação de todos que assistiram. Lembrar que você que nos assistiu e gostou dessa live e que tem gostado dos conteúdos da PIB Gravataí e ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui, inscreva-se, participe, assista as outras lives que nós tivemos, os outros conteúdos, compartilhe isso que tem sido bom para você, para que outros também tenham acesso. Compartilhe a nossa página. E que eu queria fazer uma oração para a gente concluir e agradecer a participação de cada um aqui que deu uma boa noite, que postou uma frase, que colaborou aqui conosco. Que Deus possa abençoar a vida de vocês também. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te louvamos por quem tu és, te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Deus, te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, por essa troca de ideias, por lembrarmos de quem tu és, lembrar do teu poder e reforçar que todas essas lutas que nós enfrentaremos, porque nós escolhemos caminhar contigo, Senhor, nós entregamos as nossas vidas a ti. Que o Senhor a cada dia nos fortaleça, que o Senhor a cada dia nos lembre desse amor, que o Senhor nos ajude na busca em oração, no conhecimento da Tua Palavra, para que realmente
nós sejamos instrumentos em suas mãos, tanto para nós, para nossa família, para as pessoas à nossa volta e para todos aqueles que necessitarem, Senhor. Que o Senhor fale, que o Senhor use cada um dos seus servos com as suas características particulares, que o Senhor use como ferramenta em tuas mãos, para que continue havendo transformação e para que as pessoas consigam enfrentar as suas batalhas, Senhor, e serem vitoriosas em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe você e até a próxima terça-feira.